A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Abre a sua Bíblia no Evangelho que Mateus escreveu. Mateus. Glória a Deus. Evangelho, capítulo 4. Encontraram? Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse: se tu és filho de Deus, lança-te daqui para abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentará o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele o servirá. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Glória a Deus. Pai amado e querido, sabemos que a letra traz a exposição em um conhecimento, mas é morta. Nós precisamos do Espírito, porque o que vai testificar não é aquilo que nós compreendemos, mas aquilo que aceitamos como verdade do Senhor. Isso sim nos tornará forte. Obrigado pela revelação. Nos instrui, não só pela palavra, mas que pelo Espírito responde todas as nossas necessidades. No nome de Jesus. Amém, amém. Podem sentar, por favor. Tem na Bíblia, no Velho Testamento, no Novo Testamento, muitas histórias, e que muitas das vezes nós ouvimos as histórias, mas parece que ela não tem sentido. Quando essa história envolve a nossa vida, parece que não faz sentido. Parece que não faz sentido Jesus, o Filho de Deus,
acabar o batismo, porque vocês que já se converteram, vocês que se batizaram, sabe da alegria, é quando você sai de um mergulho, da imersão que você afunda, e quando sai, você sabe o que acontece dentro de você, a alegria, porque você entende que ali está se cumprindo de Deus algo na sua vida, e você tem uma alegria muito grande, tem uma satisfação. Agora imagina Jesus, quando João Batista batiza Jesus, os céus se abrem e Deus em sua voz diz: esse é o Filho amado em quem eu tenho alegria. Esse é o Filho amado em quem eu tenho alegria. Bom, se a pessoa aceita a fé, é batizado, já tem alegria, e eu vim de Deus isso. Porém, ao terminar de ser batizado, o próprio Deus conduz ele para o deserto para ser tentado. São essas coisas que parece que não tem explicação, que também é na nossa vida, que acontece, como Jesus disse aos discípulos: ei, tira essa imagem que eu vou livrar vocês de tudo. Eu não vou livrar vocês de tudo, você vai ter aflição. É uma advertência que muitas vezes nós cristãos não nos atentamos para isso. Nós entregamos a vida ao Senhor, dizendo que a nossa vida é dele, e a gente nunca imagina que alguma coisa que não está dentro do meu querer possa ser Deus. A gente só diz que é o diabo. A gente acusa logo o diabo. Mas aqui com Jesus, com minha vida, que eu aceito Jesus, em vez das coisas melhorarem para mim, só piorava. E comigo, que eu aceito Jesus, tenho uma alegria muito grande, e as coisas só pioravam. As portas se fechavam, as amizades sumiam, o crédito desaparecia, as coisas se acabavam. E aí? Como é que eu vou imaginar que é Deus que está naquela situação por algum propósito? Você acredita que eu chegaria na posição que eu tenho, o homem que eu sou, a firmeza e as convicções de fé, se Deus, dentro do seu propósito, não tivesse me provado? Coisa que muito cristão não quer. Cristão não quer prova, ele quer que seja absoluto. Aceitei para... A gente ouve. Eu vim para o culto para ouvir uma palavra de bênção. Sempre para ouvir isso. Eu vim para receber uma bênção. O que acontece? Quando a gente tem essa mentalidade, a gente está produzindo contra nós mesmos. Porque você está vindo para um ambiente onde há um pastor, onde há uma igreja, mas é Deus que opera. E a Bíblia diz dessa forma, que nós tenhamos um pouco de paciência para se fazer a vontade de Deus, para Ele cumprir a promessa. Tenhamos a paciência para cumprir a vontade de Deus. E a vontade de Deus, na minha bênção, não começa Ele me abençoando.
Começa eu aceitando, aleluia, o desígnio que encarga aquela bênção para mim. Glória a Jesus. Então Jesus é batizado. É batizado e o Espírito conduz logo para o deserto. A linguagem, Jesus jejuou 40 dias com 40 noites. Parece que ele jejuou como a gente faz um jejum hoje em dia. Vou fazer um propósito de um jejum. Aí tem comida, tem bebida, tem água, tem tudo, mas eu estou jejuando num propósito, eu não como. Jesus estava num deserto. O jejum dele não dependia dele, era um propósito de Deus, ele tinha que passar por aquilo. E o que Deus está nos orientando, irmão, que nós servimos a Deus e com perseverança e com fé andemos, aleluia, em direção às promessas. E as promessas de Deus, ainda que abranja esse tempo presente, as gloriosas promessas é para a eternidade. Aleluia. Jesus vai para o deserto 40 dias. 40 dias, 40 noites, teve fome. Aí o tentador se aproxima. Veja bem as condições de Jesus. Depois de fragilidade, que 40 dias, velho, é fome. Ainda que a Bíblia diz que ele não estava ausente de água, meter na água, é fome. Então o tentador se aproxima. É preciso nós entendermos o que Paulo escreve em Colossenses capítulo 3, versículo 3. A nossa vida está escondida em Deus, em Cristo. Eu preciso ter essa convicção para poder resistir os acontecimentos que às vezes nos atingem. 40 dias fragilizado, aí o diabo vem. Ninguém vem desmerecer você quando você está em condições, não. A palavra dos desmerecimentos vem quando você não tem condições. Bem feito. Você está nessa miséria aí, é? Está pagando, aleluia, está pagando, deve haver, a justiça de Deus não falha. A palavra para descrédito é assim. Se você estiver bem, não se demonstra que é notado. Por que não se demonstra que é notado? Porque o diabo não elogia. O diabo só tem palavra de derrota. Por isso que ele esperou a fragilidade de Jesus, por isso que ele espera a minha fragilidade e a sua fragilidade, para que você nesse momento ceda à vontade dele, aleluia, para que você não ceda à vontade dele. Aqui nós vamos aprender algumas coisas. Ele disse: se tu és filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Ele disse: não, mas espera aí, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Do que Jesus estava falando, o que Jesus estava jogando na cara de Satanás. Primeiro, Jesus estava mostrando a convicção dele, que ele cria no Pai. Porque quando ele foi batizado, foi o Pai que disse: esse é o Filho amado em quem eu me comprazo, esse é o Filho amado em quem eu tenho alegria. Ei, Satanás, espera aí, eu não estou em dúvida o amor de Deus por mim. Ele está dizendo que me ama e cuida de mim, eu não vou duvidar dele. A palavra da boca dele é a que sai, é a que me fortalece, é a que me sustenta, e é a que me dá a vitória, e é a que faz eu derrotar você. Aleluia.
ter convicção do que crê. Aleluia. Mas, se você pular daqui, Deus dá ordem para os seus anjos. Deus dá ordem. Pode pular. E olha, irmãos, o que nesse tempo de hoje, o que o cristão tem tentado a Deus, é fora do comum. O diabo tem induzido os cristãos a tentar a Deus. Eu vi agora há pouco dia uma reportagem de um homem na lateral de uma ponte muito alta, e um drone filmou. Ninguém sabia da existência daquele homem ali, ninguém sabia quem era ele, mas um drone fazendo um trabalho filmou o camarada muito alto. Aí ele disse que era um cristão aventureiro, que gosta de aventura. O que é que a Bíblia diz? Não tente. Mas eu sou um cristão que eu gosto de aventura. Pois a aventura que você tem, essa aventura é uma sedução de Satanás. Uma hora ou outra você se perde, pá! E ele, ganhei essa parada. Você tem que ter convicção do que Deus é para você e quem é você em Deus. E você em Deus não é reprise das coisas do mundo. E o que cristão gosta de imitar a coisa do mundo é fora do comum. Agora, ultimamente, eu tenho visto umas cristãs postando coisa da internet. Jesus, tenha misericórdia. Porque ver alguém postando, tem um canal, com seguidores, quer ser famosa, quer aparecer. Nós fomos chamados, cada um de nós, irmão, não é para ser visto pelo mundo, mas para a nossa vida glorificar a Deus. Então Satanás diz: olha, Jesus, eu vou lá no cantão lá, bem altão, e diz: olha aí, o que é meu, esse reinado aí, olha, essas coisas aí bonitas aí que satisfaz os homens aí, é meu, é tudo meu, direito adquirido. Deus criou e o homem entregou. Direito adquirido é meu, porque Deus foi quem criou tudo isso, mas o homem entregou a Satanás. Deus entregou para o homem e o homem entregou para Satanás. Aí a gente vê, irmão, hoje cristão com esse rudimento de coisa do mundo. Não pode, irmão. Pode não. Nós somos um povo chamado, escolhido e chamado e separado. Hoje eu vendo na internet a moda evangélica, vestidos que marcam muito mais do que uma calça, outra coisa. E elas usam porque tem um corpo definido, realmente a academia, tem um corpo bonito, aí estão lá, estão na... Você sabe o que significa isso diante dos olhos de Deus? O que é que significa? Qual é o sentido que dá isso? Deixa os olhos de quem deseja altivo.
E é pecado. Pecado quem usa e pecado quem fica desejando, quem fica altivo. Terrível, irmão. Então Jesus vai lá, Satanás diz: olha, então você já tem convicção, já tem essa convicção que é da boca de Deus essa palavra, que vai lhe alimentar. Porque o diabo sabe que o cristão, a maioria deles é insatisfeito com a vida. Porque eles ambicionam coisas grandes e esquecem o que a Bíblia aconselha. Não ambicione coisas que você não pode. Não ambicione. Ambicione aquilo que você vai trabalhar para conquistar. Aquilo que não está nas suas condições. Não ambicione não, é loucura. Aí Jesus está lá. Ele disse: agora está aí, olha. Você não quer fazer das pedras pão, não quer comida, né? Mas você está no meio do deserto, sem ser visto. Mas deixa eu mostrar aí a grandeza do mundo e a glória do mundo. Me adore, e eu te darei tudo. E muita gente, cristão, por desejar aquilo que não está no alcance, mas que surge a oportunidade, mesmo que não seja legal, ele aceita. Quando eu iniciei esse ministério, havia uma pessoa aqui na região, aqui próximo, que fazia empréstimo. Aí um pastor falou para mim: pastor, você já consultou essa mulher? Ela faz empréstimo. Você faz um empréstimo, aí você já vai ter um caixa para trabalhar, fazer realização de alguma coisa. Aí eu procurei ela, fui na casa dela, disse: moça, eu sou informado que você é uma corretora e faz empréstimo? Sim. Aí ela disse: olha, tem os valores, 6.800, 18 não sei quanto, 30 não sei quanto. Eu disse: quanto é a prestação e quantos anos paga isso? E qual o tempo de carência? Porque normalmente empréstimo tem uma carência. Ela disse: não, isso aqui tudo é a fundo perdido. Tudo é a fundo perdido. Aí eu disse: de qual órgão do governo que foi liberado esse fundo perdido? Ela não soube explicar. Aí eu não quis o empréstimo. Mas muita gente fez. Muita gente fez, muito crente fez, pegando documento de outras pessoas, dando jeito. Dando jeito. Prejudicou muitas pessoas com isso. Eu não quis. Voltei lá no pastor e disse: rapaz, eu não quis não, rapaz, você é muito bobo. Pois eu vou lá. Eu vou fazer 18 mil. Aí fez 18 mil e tanto. O que foi que aconteceu? A conta de salário do trabalho da esposa foi bloqueada para descontar o pagamento. Resumindo, se livrar da dívida porque a sogra fez um empréstimo para pagar a dívida dele. Isso tudo porque o mundo apresentou a glória. Olha, estou começando um trabalho, quero uma igreja grande, fazer movimento, eu preciso de dinheiro. Não deu em nada. E eu fiquei com a minha vocação e fui lutar para construir.
Então Satanás diz: ó Jesus, eu vou dar isso tudo a você se você me adorar. Aí ele disse: está escrito, adorar somente a Deus. E aí que está o primeiro mandamento, irmão. Aí está o princípio de uma vida, de uma pessoa cristã, é adorar a Deus. Adorar a Deus sem olhar para as circunstâncias. Ter na sua consciência, naquilo que você crê em Deus, você ter a sua identidade em Deus. Aí você fica assim com ele. Aí ele diz: não, só a Deus adorarás. Quando Jesus disse isso, logo em seguida Jesus disse: Satanás, vá para lá. E ele foi. E os anjos serviram. Quando foi que a bênção chegou? Depois de cumprido o propósito de Deus. Quando foi que o favor de Deus chegou? Depois. Existe um texto em Apocalipse, irmão, que mostra as nações por fora da cidade recebendo luz. Luz representa provisão, cuidado. Mas o mesmo texto diz que aquelas pessoas que têm seu rei, as suas nações, elas não podem entrar na cidade santa. Elas estão recebendo o benefício da cidade santa. Deus está abençoando eles lá, mas eles não podem entrar. E o texto diz a razão: porque eles não adoram a Deus. É preciso a gente ficar prestando atenção a isso, porque a gente tem tempo para tudo. Você planeja um dia para outro, isso, faz uma agenda, mas às vezes a nossa agenda você não tem um tempo para adorar a Deus. Sentar, deitar, ajoelhar, sei lá que for a posição que você queira ficar mais confortável, e adorar a Deus. Não é adorar a Deus pedindo, não. É adorar a Deus agradecendo a Deus. E o pedido não é de uma bênção para suprir minha necessidade, não. É pedindo a Ele para que eu possa entender, para eu fazer a vontade dEle. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo requer que a gente faça a vontade de Deus. Esse Evangelho que é pregado é Evangelho com, não é Evangelho em Jesus, não é com Jesus. É um Evangelho que é pregado onde você vai fazer algo para dar direito, é lei. É por isso que as igrejas é presas ao Velho Testamento, porque prega lei. Se você for para o monte, se você sacrificar isso, se você participar disso, quer dizer, é fazendo para ter direito. E o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é em. Abra aí em Colossenses capítulo 3, para você entender o que é a sua vida. Se você entender o que Jesus entendeu. Colossenses capítulo 3. Encontraram? Amém.
Vamos ler o 3 e 3 de Colossenses. Porque já estáis mortos, a vossa vida, e a vossa vida está escondida em Cristo, em Deus. Paulo está falando que nós estamos mortos. Não é morto espiritual nem fisicamente, morto por mundo, que é o contexto que Paulo está falando, que a gente está morto por mundo. Aí ele diz no 4: quando Cristo, que é a vossa vida, Cristo é o quê? Vida de quem? Cristo é o quê? Está vendo? Onde está a resistência? Você entender que a sua vida é Cristo. Não é eu ir buscar a Cristo. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com Ele em glória. Paulo inicia o texto, capítulo 3, fazendo uma figura. Ressuscitado, porque Cristo morreu e ressuscitou toda a humanidade quando ressuscitou, e ressuscitado pela figura do batismo. Morreu e ressuscitou. Aí Paulo vai e diz: por essa razão, Cristo é a nossa vida, e quando Ele se manifestar, então também vós vos manifestarei com Ele em glória. Uma figura em glória acerca da eternidade, e em glória acerca do cumprimento, a glória de Deus. Vou dar um exemplo. Quando eu cheguei no hospital lá para orar pela mulher, quando eu cheguei eu não orei. Por que eu não orei? Porque eu entendo que Cristo é a minha vida, e quando Ele manifestar, eu manifesto com Ele. Então eu só cheguei e disse: eu sou o pastor Epitácio, e estou aqui com Cristo para te trazer ajuda. Então eu adorei a Deus reconhecendo o que Ele é em mim. Não precisa fazer, não precisa nada, porque eu tenho a convicção que eu sou filho, eu tenho a convicção do que eu creio. Mas essa convicção, ela não surge na nossa vida por palavra, porque essa convicção é um ato de amor. E João escreve: não ame por língua, por palavra, mas ame por atitude, por ação. Relacionar-se com Deus, se relacionar com Deus como Jesus se relacionou, e nós se relacionamos com Deus, não é orando. A gente pensa que é orando, eu estou me relacionando, não perco um culto, estou orando, estou fazendo. Não, isso não é relacionamento, não. Isso é prática religiosa que precisa ser feita. Mas relacionar-se com Deus é fazer aquilo que Deus faria se fosse eu. É na generosidade, é na caridade, é na misericórdia, é na compaixão. Agora, o que é que impede a gente ser desse jeito, irmão? Que Jesus precisou ficar 40 dias, Deus levou para cumprir o propósito, para mortificar a carne.
E olha o que Paulo diz no versículo 5: mortificai, pois os vossos membros, que é a nossa carne, que estão sobre a terra. Nós somos crentes, Cristo é em nós, a nossa vida é de Cristo. Nós temos um corpo carnal, uma natureza carnal. Aí ela precisa ser mortificada. Aí vai dizendo, questão na terra, aí vai dizendo prostituição, impureza, olha, vai dizendo um bocado de coisa, impureza, apetite desordenado. Aí, irmão, você tem coragem de assumir isso? Apetite desordenado, vil concupiscência. Ah, meu Deus, eu não posso ver, me dá logo vontade. Vil concupiscência. Posso nem olhar, eu não vou olhar não, porque se olhar eu fico cheio de vontade. Hein? Veja bem, a avareza. A avareza é um tipo de amor a dinheiro. Tem gente que só tem um pingo de alegria, tem gente que ameaça empurrado, mas se você der 10 reais para botar no bolso, ele começa a cantar, ele fica alegre, parece bicho comendo xerém. Isso é um tipo de avareza. Você só se alegra se botar um dinheiro no bolso. A avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Quer dizer, os filhos que não estão dispostos a viver a vida de Cristo na vida dele. Simples. Isso é evangelho no Senhor Jesus Cristo. Isso aqui lhe dá direito, constituído na graça. Isso aí lhe dá autonomia e autoridade. Isso aí lhe dá garantia de futuro na eternidade. Glória a Deus. Não fique triste, alegre-se e lute. Alegre-se e lute. Meu Deus, eu tenho que fazer um esforço, eu tenho que vencer isso. Aí você pede a ajuda do Espírito Santo, que o Espírito Santo ajuda. Vai tentando devagarinho. Senhor, você começa a boa obra, o Senhor termina. Eu vou tentando aqui e o Senhor vai me ajudando. Amém? Quem deseja a ajuda de Deus aí? Deus está disposto a ajudar. Amém. Aplauda Jesus.